Flávio Bolsonaro e PL tentam manter a escala 6x1 e partido sugere emendas à PEC. Tudo isso para atrasar a tramitação do processo. Falamos ontem aqui com o senador Omar Aziz, que é o relator desse projeto no Senado. E ele disse que seria um dos caminhos que a oposição iria tentar. Mas ele também disse, né, que era um suicídio político em mês eleitoral, já que falta 40 dias para as eleições, a oposição tentar abarrar a escala 6x1. Vamos ver se eles vão cometer esse suicídio eleitoral ao vivo, na frente dos nossos olhos. Aqui ao lado, Caiado é corrigido após tentar minimizar plano de golpe contra Lula. Não foi um relato. Entrevista estranha do Ronaldo Caiado ontem no Jornal Nacional. E também temos aqui Dark Horse, decisão de Dino da checkmate em Mendonça e no STF, que é o primeiro tema que a gente vai comentar com o Paulo Moterim. Logo menos, estamos agradecendo a vocês que estão todos os dias lá conferindo as notícias do nosso site iclnoticias.com.br, editado pelo nosso querido Chico Alves. Passamos pelo nosso site e agora vamos chamar ele, direto de Brasília, que ficou feliz por ter dado parabéns para o Palmeiras hoje, não é, Paulo Motorim? Bom dia para você. Sem dúvida, Will. Não poderia passar batido. Bom dia, William. Bom dia, Panunzio. Bom dia, Elô. Prazer estar aqui com vocês novamente. Mais um dia. Vamos lá. O prazer é nosso, Motorim. Vamos falar sobre Dark Horse, o Pangaré Obscuro. O Flávio Dino colocou nas mãos da Polícia Federal um conjunto de provas para ajudar a aprofundar as investigações sobre o financiamento do filme biográfico de Jair Bolsonaro, Dark Horse. Entre os documentos está um material apreendido em uma empresa que pertencia a um homem apontado pelo Ministério Público de São Paulo como integrante do PCC, o primeiro comando da capital. O ministro do Supremo Tribunal Federal autorizou, a pedido da própria Polícia Federal, o compartilhamento das provas obtidas pela Polícia Civil de São Paulo sobre o Instituto Conhecer Brasil Aquele, da Karina Gama. A empresária também é dona da Go Up Entertainment, responsável pela produção de Dark Horse. Elô, você vai começar a explicar pra gente esse Karina Gama, que hoje em dia já é bem conhecida aqui no Brasil, que é a dona do tal do Instituto ICB. Bom, a Karina Gama fez um contrato com a Prefeitura de São Paulo, com a Prefeitura, com o governo do Nunes, através do qual ela ia receber 108 milhões para instalar pontos de Wi-Fi aqui em São Paulo. 5 mil pontos de Wi-Fi. Ela também é a produtora, a dona da Go Up, a produtora do filme Dark Horse, aquele que a gente tem falado bastante aqui, por motivos óbvios, né? Então ela é dona dessa empresa e ela também é dona da empresa contratada para colocar os pontos de Wi-Fi aqui em São Paulo. O que aconteceu com esses pontos de Wi-Fi? Essa senhora, ela não tem menor experiência com tecnologia, com instalação de Wi-Fi em lugar nenhum. Então, para fazer esse trabalho, ela contratou uma outra empresa. Essa empresa aqui, Favela Conectada. A Favela Conectada é de nada mais, nada menos do que o Alex Bispo, que é conhecido como escorpião do PCC, é conhecido como membro do PCC. Então, ela repassou dinheiro a ele, para ele, supostamente, fazer esses pontos, instalar esses pontos de Wi-Fi. Dos 5 mil contratados, aparentemente, foram só 3.200. E tudo, claro, a gente já podia imaginar, superfaturado, né? Bom, o Ricardo Nunes chegou a pagar para ela 26 milhões dos 108 milhões prometidos, tá? Então vamos lá, a próxima tela a gente vai também mostrar a movimentação desse dinheiro. O que a Polícia Civil aqui de São Paulo está investigando? Um esquema de lavagem de dinheiro. Será que esse dinheiro que foi passado para a Karina e que ela repassou para essa empresa do membro do PCC era usado para fazer esses trabalhos ou era usado para lavar dinheiro de outras origens? Então, eles estão investigando essa empresa ACX. A ACX é uma empresa onde o Daniel Vorcaro colocou dinheiro através daquela empresa, a Entry, que é a empresa que mandou dinheiro para o advogado do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos para financiar o filme, o Dark Horse. Então, essa mesma empresa do Daniel Vorcaro colocou dinheiro nessa ACX. E já existe a comprovação de pelo menos 14 depósitos na ACX no volume total de 28
milhões de reais. Então, é essa informação toda, esse levantamento todo agora vai para a mão do ministro Flávio Dino, né, Motorim? Exatamente, Elô. É muito bom porque nós que acompanhamos há tanto tempo a extrema-direita e as fake news, as teorias da conspiração, a gente sempre teve que rebater as mentiras de que o PT ou a esquerda tinham relação com o crime organizado, né? Tem a história do diálogo cabuloso, que eles sempre repetiam, que era baseado numa gravação que dizia que o PT tinha relação com o PCC, e isso supostamente revoltava muito a direita brasileira, a extrema-direita. No entanto, o que a gente vê nesse caso Dark Horse são relações repetidas com o crime organizado, né? Aí você cita duas e tem mais. Essas duas eu acho que são bem importantes, porque mostra diretamente que a produtora do Dark Horse contratou uma pessoa apontada como integrante do PCC, que é o Alex Bispo, que, né, foi subcontratada pela produtora pelo Instituto Conhecer Brasil, né, a ONG da Carina da Gama, e essa outra relação que também chama muita atenção, que é por um outro caminho, né, que foi descoberto na Operação Saturno, o quanto que a Entre Investimentos, que é a empresa que Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro se utilizaram para fazer a transferência dos recursos ao filme, também tinha ligação com o crime organizado, tendo transações aí milionárias na casa dos 20 milhões de reais com elos, né, do primeiro comando da capital. Então a gente vê também, para além da gravidade dessa relação, como a indignação da direita brasileira é seletiva, porque isso sim que é um diálogo cabuloso, isso sim que são relações bastante consistentes e reais com o crime organizado. Motorim, bom dia. Olha, eu fui pessoalmente ver essas antenas que foram instaladas aqui, pouco mais de 3.276, né, Lu? Eram para ser 5 mil. Fiquei muito impressionado de ver que em muitos lugares onde deveria haver muitas antenas, não havia a quantidade. A segunda questão é a seguinte: me parece cada dia que passa mais claro que essa Carina da Gama, quem todo mundo chama de empresária, nada mais é do que uma laranja do esquema do Mário Frias e do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, para esquentar esse dinheiro. Essa moça, ela não tem o perfil, viu, Elo? Ela não tem o perfil social de um lobista de sucesso. Ela mora na periferia, na Vila Brasilândia, aqui em São Paulo, é um bairro de classe média baixa, no meio de uma região que é quase que uma favela, cheia de barracos e tudo mais. Inclusive a casa dela é uma casa que não tem nada, não é uma mansão nem nada. Então fica aqui cada dia mais claro que essa pessoa tinha um papel secundário, que era justamente o de lavar o dinheiro que servia para tudo, né? Inclusive para o filme, né? E acho curiosíssimo como a extrema-direita briga tanto para classificar o crime organizado como terrorista, né? Porque se for assim, eles vão ter muito que explicar também, né? Eles próprios vão cair numa situação bastante complicada, né? Terrorista nesse cavalo preto aí do Bolsonaro é uma coisa impressionante.